Para quem não me conhece, eu sou Franciane Patrício, terapeuta integrativa, consteladora familiar, né? E trabalho aqui com esse resgate interno, essas mulheres que querem destravar a sua vida e se sentirem prósperas. Por isso que nós estamos com as inscrições abertas da Semana da Mulher Próspera. Vai acontecer do dia 1º ao dia 8 de fevereiro. Tá chegando, gente. Parecia que tava tão longe e já tá chegando. Liana, seja bem-vinda. Mãe Liana, seja bem-vinda. Mãe Liana, né? Ah, Sabrina também é nova aqui. Que delícia. Neuzinha, seja bem-vinda. Tem muita mulher nova chegando. Que bom. Primeira live ao vivo, Josi. Que bom que você já tá acompanhando há dias. Fico muito feliz. Vamos descobrir por que a minha mãe me odeia tanto. Vamos descobrir isso, Francine. Dentro desse resgate a gente consegue ver várias coisas, tá? Dani, primeira live ao vivo! Seja bem-vinda. Eliana, linda. Giovana, boa tarde. Então vamos lá, gente. Então a Semana da Mulher Próspera está com as inscrições abertas para você, para suas amigas, para sua família. Chama essa mulherada toda. Já entra lá no Telegram, né? Telegram VIP, é um grupo VIP onde eu posto muitas coisas, né? Ontem eu postei fala sistêmica sobre relacionamento e eu posto sempre muitos conteúdos para vocês já irem, né, trabalhando e resgatando o que precisa resgatar aí. Hoje, no assunto de hoje, né, é uma pergunta. Fran, o que eu estou travada nos meus relacionamentos? Como que o relacionamento do meu pai e da minha mãe interferem nos meus relacionamentos? Vão contando aí os casos de relacionamentos de vocês para que eu vá respondendo para vocês também, tá? E assim, gente, o que tem a ver, né? Esse problema de relacionamento que você tem hoje com o problema de relacionamento dos seus pais. Deixa eu contar uma história bem interessante que aconteceu ontem numa constelação. Adoro trazer as constelações para vocês, porque realmente o campo mostra muitas coisas, né? E ontem eu constelei uma mulher que ela veio com a fala que foi o seguinte: Fran, eu acho que o meu marido não olha pra mim. Essa era a fala. Parece que ele é indiferente, ele tá na inércia. Se eu faço tá bom, se eu não faço tá bom, então ele tá na inércia. Gente, olha que interessante, né? Quando eu comecei a perguntar, como é que era o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Ela começou a puxar que a mãe dela também fazia tudo e o pai dela ficava na inércia. E o mais interessante, a avó dela também teve um problema com o vô e ela que aparecia mais, então o vô também estava na inércia. E foi desenrolando toda essa história. Chegamos numa tataravó que foi abandonada pelo tataravô, né? Então essa tataravó estava grávida, ela foi colocada no navio da Itália para cá e o vô falou que vinha em seguida e nunca veio, casou com outra família. Então essas mulheres, elas vieram para cá, né, para o Brasil, com muita raiva do masculino, né? Do masculino, assim, porque elas foram abandonadas, teve toda essa história, então tinha muita raiva desse masculino, a ponto de abafar o masculino, a ponto de nem dar espaço para que o masculino pudesse fazer algum movimento. Tanto que a constelada, ela escolhia bonequinhos onde as mulheres estavam assim, ó, para trás, como se estivesse deitada em cima dos homens mesmo, assim, né? E o mais interessante, gente, toda essa história da tataravó, toda essa história a gente fez nas águas, isso, né? Toda essa história, ela estava lá atrás, lá no passado. Mas essa mulher não estava olhando para essa história. Essa mulher veio com a queixa dizendo, parece que essa história vive tanto dentro de mim, mas na verdade essa história estava longe dela. E ela estava ali com o representante do relacionamento, o representante do marido. O marido parado na frente dela, olhando para ela. Olha que louco. Ela dizia, mas ele não me olha. Eu disse, o quê?
Você escolheu seu marido desse tamanho, você tá desse tamanho. Quem não tá olhando é você pra ele. Você tá aqui, ó, tá grandona, tá superior, né? Quem não olha é você pra ele. O campo tá dizendo isso. Fran, mas parece que a situação me afeta tanto. Não, parece, mas não é o que a água mostra. A água mostrou que essa situação tá longe, que é passado, que isso já é deles. Você não precisa carregar isso. Mas a moral da história é isso, gente. O quanto que a gente se envolve inconscientemente na mente com as histórias lá do passado. Às vezes a gente fica cavucando, só para justificar a nossa repulsa, né? Pela relação e tudo mais. E a desconfiança, o medo, porque tinha o medo da mentira, né? Um homem que mentiu para aquela tataravó. Então todas as mulheres vinham com esse medo da mentira, esse medo da traição. Mas isso não era algo que essa mulher tinha vivido realmente na relação com o marido. Isso era uma dor, uma memória que estava sendo trazida lá de trás, até antes da própria mãe dessa mulher, tá? Então tem vários aprendizados aí nessa história, pra gente não precisar se envolver tanto, a gente olha, dá um lugar, inclusive para esse tataravô, porque quando foi colocado no campo os motivos de ele ter feito isso, a avó também já estava indisponível em algum lugar, era maior do que ela a situação, então quando a gente julga, a gente não toma força. Então ela olhou para esse tataravô, tomou a força desse tataravô para poder olhar para os homens de uma forma diferente. Então, dentro de todo esse processo da Semana da Mulher Próspera, gente, eu trago esse olhar para a mãe. E por que eu falo muito da mãe? Porque é a mãe que libera, é a mãe que permite que a gente toma a força do pai. Quando a gente tem raiva desse pai, quando a mãe fica falando mal do pai, né, fica trazendo vários problemas ali, quando você vê que a relação deles não é boa e você compra a briga da sua mãe, o que acontece? Você exclui o seu pai. E quando você exclui o seu pai, provavelmente você vai ter muita raiva dos homens, você vai ter essa repulsa, você vai querer um relacionamento. Mas quando chega o relacionamento, às vezes você não consegue se entregar, você fica com dor ali, né? Então, além de tudo que aconteceu antes de você lá com seu pai e com sua mãe, ainda tem essa história, a sua criança ferida com o seu próprio pai. E tudo isso, gente, interfere nos relacionamentos. Porque quer ver? Se a gente vai para um relacionamento não sendo visto pela nossa mãe, não se sentir amada pela nossa mãe, é possível que o nosso relacionamento faça de tudo pra gente, mas a gente não se sinta amada por esse parceiro, tá? A mesma coisa com o pai. Então eu não vejo meu pai, eu vejo os homens pequenos, eu vejo os homens fracos. Então eu tô grande e aí eu atraio um homem que eu não admiro, que ele tá pequeno aqui pra mim. E aí eu não consigo me relacionar, tá? Então acaba dando esse desequilíbrio. Eu recebo muitas as mensagens disso, né? Fran, e as relações tóxicas? Maravilhosa essa pergunta. E a gente tem, gente, a consciência aqui dentro de todo esse programa, né? Todas essas lives, todos esses conhecimentos que eu passo para vocês, a gente tem o grande conhecimento e a sabedoria que eu mesmo vivi na pele de conseguir sair dessas relações abusivas e não com briga, e sim com consciência e empoderamento, tá? Porque o que acontece? Dentro da constelação familiar, quem não é visto, toda vez a pessoa que não é vista, ela vai querer ser visto de várias formas. A agressividade é uma forma de querer ser visto. E aí tem gente que fala assim, Fran, mas eu faço de tudo para esse homem e ele não me reconhece, ele não se sente amado por mim. Gente, não é o fazer fisicamente, é energia, o que você acredita, o que você vibra, o quanto você realmente está disponível sem fazer força. Porque o que acontece? Quando a mulher,
as mulheres, né, de todo o nosso sistema, como é o caso dessa constelação que eu falei para vocês, sofreram lá no passado. Essa dor com relação aos homens, ela vem passando de geração por geração por geração. Então, mesmo que eu atraia um homem bom, às vezes eu tenho aquela repulsa, eu tenho aquela dor, eu tenho aquela desconfiança, eu tenho tudo aquilo, tá? Então eu vou me relacionar com um cara com toda essa bagagem, com todas essas memórias, a desconfiança, a dor, tudo aquilo que eu trago lá de todas essas mulheres que foram feridas pelos homens. Aí eu pego e vou me relacionar com essas dores. Aí acontece uma coisa, eu vou lá e pulo o cara. Às vezes não conscientemente, mas inconscientemente ele quer uma coisa, eu já não dou aquela coisa porque ele não fez o que eu queria. Aí ele olhou meio do lado, eu já não me sinto amada, eu já vou na agressividade, né? Querer que ele me prove que ele me ama. Então, são relações em conflitos, em emaranhados. Nesse caso, para você conseguir receber o amor desse relacionamento, você tem que olhar para essas gerações, você tem que olhar para a história dessas mulheres, tem que olhar para o que você quer receber da sua mãe, para você parar de projetar isso no seu marido. Em outras palavras, gente, é como se você olhasse para o seu marido, eu não tô falando fisicamente, tá? É como se a gente olhasse para o nosso marido, mas a gente não visse ele, tá? A gente olha para ele, mas vê a nossa mãe ou o nosso pai, as pessoas que não nos deram amor lá, né? Pai, mãe, ou as projeções de vó e tudo mais. Então, isso é muito sério. Quando isso acontece, esse homem, ele vai ver você ali até fazendo as coisas pra ele. Só que ele não vai se sentir visto. E aí ele tem toda a bagagem do sistema dele. Quando a gente olha pra trás, a gente vê, né? De homens, às vezes, que se sentem inferior, de toda a história, né? Às vezes os homens que traziam assim, faziam as mulheres se submeter. Então tem toda a história genética desse homem também. E aí se atrai aqui. Essa mulher, pela raiva que tem do masculino, que não é dela, lá do sistema, ela começa a ficar grande, né? E diminuir esse cara. Então começa a punir, começa a fazer várias coisas e começa a diminuir esse cara. Esse cara aqui, e ao contrário também acontece, tá? Que fique bem claro, não acontece só das mulheres para os homens, acontece dos homens para as mulheres também. Então, esse cara aqui, ele vai começar a querer ser visto. Então, de várias formas, muitos com agressividade, tá? E provavelmente você já tem históricos de agressividade no seu sistema familiar. Isso aconteceu no meu sistema familiar. Vim, né, de uma geração, de um sistema onde as mulheres apanhavam, né, muita coisa assim. Então eu atraía homens assim, agressivos. Até que, como é que a gente resolve isso? Até que a gente vê qual realmente é o nosso lugar aqui dentro dessa relação. Como eu vejo esse relacionamento? Me vi aí agora, eu grande, olha aí a Cida, né? Como eu me vejo nesse relacionamento? Eu me vejo maior, igual ou menor? Porque se você tiver menor, e a gente pode flutuar, tem horas que a gente se sente menor, tem horas que a gente se sente maior. Se você se sente menor, você também vai ser agressiva. Você também vai chamar atenção, você também vai, né, querer dar piti, fazer escândalo, coisa assim, pra chamar a atenção desse companheiro, parceiro. Eu tô falando no masculino, gente, porque na constelação familiar o princípio da vida é homem e mulher, tá? Mas aqui tem lugar para todos e todas. Então, assim, essa indisponibilidade aqui, né, quando eu começo a criticar o meu marido e tudo mais, ela começa a dar esse emaranhado, esse conflito. Não tem troca de igual para igual, tá? E pode olhar, gente. Então, eu já me vi que eu tô grande ou que eu tô pequeno.
Regiane, Fran, você está sendo um boneco, uma bênção. Obrigada por tirar esse tempo para nos ajudar. Ô, amor, maravilhoso poder compartilhar. Então, assim, ó, quando você se viu ou maior ou menor, aí eu recomendo que você já olhe para a relação do seu pai e da sua mãe, tá? É bem comum, Fábio, a gente flutuar, tá? Realmente sou ciumenta e agressiva. Então, Fábio, já olha para essa dor, né? E aí já olha para essa relação do seu pai e da sua mãe. O que acontecia, qual que era a dinâmica, como seu pai tratava sua mãe, como sua mãe tratava o seu pai. E como você via essa situação, tá? Então, você começa a olhar... Obrigada, Miriam. Beijo. Então, você começa a olhar como o seu pai e a sua mãe se relacionavam. Você vai ver, gente, isso é incrível. Eu adoro sempre fazer esse movimento, porque você já vai ver que muitas coisas, às vezes de forma diferente, você faz igual ao seu pai e à sua mãe. Olha ali, ó. O estúdio Dario falou, né, que era uma guerra entre esse pai e essa mãe. Então, provavelmente, como seu modelo de casal de referência esse, você atrai relações assim também. Claro, né, gente, que a gente tem como mudar isso, sempre naquela ordem que eu sempre falo pra vocês. Olha lá, a Adriane falando que é tudo igual, olha só. Como que começa a mudar isso, Fran? Vamos lá, primeira coisa, naquele passo a passo, primeira coisa, tomando consciência. Olha que legal, a Olivia ia perguntar sobre isso, ó. Primeira coisa, tomando consciência sobre essa dinâmica, sobre essas coisas que estão sendo repetidas, tá bom? Então, olhar, dar um lugar é a segunda coisa. Então, ok, eu sinto muito a todas as mulheres, a todos os relacionamentos que vieram com essa dor, né? Agora eu vejo o quanto que foi difícil para todos vocês viver todas essas gerações com essa guerra, com esse desequilíbrio, onde os homens não se sentem vistos pelas mulheres e as mulheres não se sentem vistos pelos homens, tá? Então, a gente dá esse lugar e devolve essa dor para eles. Então, gratidão por vocês terem aberto o caminho para mim até aqui. Agora eu posso devolver essa dor e tomar a força de vocês para fazer novas relações. Mãe, me abençoe para que eu me relacione de igual para igual. Pai, me abençoe para que eu me relacione de igual para igual. Ontem também eu fiz uma outra constelação, onde a mulher veio constelar. Ó, essa é interessante, porque a maioria tá nesse lugar, tá? A mulher veio constelar também relacionamento. Ontem foi as duas, né, seguidas de relacionamento. E aí, essa mulher, essa segunda mulher que eu constelei, ela tava no meio do pai e da mãe, não sabendo qual lugar dela ali nos irmãos, porque ela se achava maior, mas ela era mais nova, então ela tava toda emaranhada. E aí era em grupo essa constelação, e aí a pessoa que representava a pessoa que ela queria se relacionar, dizia assim, que é o homem. O homem dizia assim pra ela: eu quero ir ali, mas não tem espaço pra mim. Então, na energia no campo dessa mulher, esse homem, esse namorado futuro, ele queria se aproximar dessa mulher, mas não conseguia, porque tava lá, não tinha espaço. Essa mulher, ela não tava no lugar dela, não tinha espaço, ela tava no meio ali, sendo o centro, a salvadora de pai, de mãe, de irmãos, de tudo isso, tá? E aí, quando essa mulher foi se resolvendo ali com o pai, com a mãe, foi assumindo o lugar da mulher, aí ela foi pra frente da vida dela, né? Ela destravou ali, saiu do emaranhado e foi pra frente da vida dela. Quando ela foi pra frente da vida dela, o pai dela falava, porque no começo o pai dela já trouxe, aquele cara me incomoda. E aí quando ela foi pra frente da vida dela, ela disse, agora esse cara já não me incomoda tanto, mas eu não quero que ele chegue muito perto. E aí esse cara, até isso é pra você também, Selma, onde a mãe amaldiçoa, o pai amaldiçoa, tá?
esse cara, não era o caso dessa mulher, ela não foi amaldiçoada, mas ela era a menina do pai. Então o pai tinha medo de perder ela para uma outra pessoa. Porque o pai estava com medo de relacionamentos. O pai tinha medo dos relacionamentos. Então esse cara chegou perto do lado do pai. E esse cara falou, o pai falou, fica aqui. Eu não quero que ele vá muito perto. Tá. Aí eu fui lá, eu trouxe a mulher, né? Constelada, e disse, ó, fala pro seu pai assim, pai, eu sempre vou ser a sua menina, tá? Eu sempre vou ser a sua menina. O seu lugar nenhum homem vai tirar. E eu vejo a dor dos seus relacionamentos, pai. Mas apesar demais para mim continuar carregando esse peso dos medos das relações, dos relacionamentos. Por mim e por você, permita que a pessoa que eu escolher possa andar do meu lado e não separado e não longe de mim. Me abençoa, meu pai. E aí esse cara falou, ai, tudo bem, eu confio que a minha filha vai saber escolher o homem certo. E aí nisso, essa mulher olhou para esse homem, que é o futuro namorado, e falou, agora tem lugar para você aqui e agora eu tenho a bênção do meu pai para você ter essa relação, pra gente ter essa relação de igual para igual. Gente, esse homem, essa pessoa que tava representando esse homem, foi pra frente tão feliz, tão feliz, tão feliz, né? Feliz assim, porque ele conseguiu o espaço dele, essa mulher viu que estava presa na relação com o pai, na relação com o sistema familiar, e aí o negócio realmente fluiu, né? A Helena comentou, eu culpo meu marido por não prosperar. Então, cuidado. Provavelmente, Helena, você culpa a sua mãe por você não ter recebido amor, por você não ter recebido carinho, né? Provavelmente você culpa o seu pai também de ser um homem que não prospera ou algo ali, tá? Tem que olhar, gente, tem que olhar, tem que resgatar, olhar para essa história do que aconteceu lá atrás, né? Então é muito bacana quando a gente olha, quando a gente não precisa abrir o campo, importante, não precisa abrir o campo para sentir essa relação. Eu já me vi nessa história de eu querendo ser a menina do meu pai e sentir o meu pai reprovando os meus relacionamentos, só que não era porque ele não gostava dos relacionamentos, porque também tem uma dor dos relacionamentos. E aí tem todo o medo do que eu vou viver, do que esses homens vão fazer, mas isso também é dele e da história dele. E aí, sem abrir o campo, eu já tinha sentido isso no meu corpo, eu trouxe essa fala, esse sentimento, pai, por favor, me libere, eu vejo o seu medo dos relacionamentos, né? Vejo o quanto que você sofre, mas eu realmente... Seja bem-vinda, Paula! Mas eu realmente... né? Eu estou pronta para escolher as minhas relações, para fazer esses movimentos de igual para igual, sem os medos dos relacionamentos que toda a minha geração traz. Então é bem interessante, gente, quando a gente consegue fazer todo esse movimento, né? A Eliana falou, ouvi a vida toda minha mãe culpando meu pai por ser fraco e não gostar de trabalhar. Minha mãe trabalha de sol a sol até hoje. Então, gente, quando o pai não trabalha, quando o pai tem problema com o trabalho, provavelmente ele já teve um problema com o pai dele, tá? Então é a força de pai que traz a força pro trabalho, que traz a força aí pra gente ir pro mundo, pra gente prosperar. Nossa, minha vida mudou muito quando eu me aproximei do meu pai, quando meu pai começou a me abençoar, sabe? Foi forte demais, foi até antes das constelações, mas que com a constelação eu consegui integrar isso muito mais, né? Com a visão sistêmica, com tudo isso que eu passo aqui pra vocês. Então, a gente tem que entender que esse pai também tem uma história. Só que independente dessa história com esse pai, a sua mãe que fala mal dele escolheu esse pai. Mesmo com todos os problemas que ele tem, essa mãe escolheu esse homem para ser o pai. Então a mãe pode falar horrores do seu pai, horrores, gente. Mas
eles não falam os motivos que eles se aproximaram, eles não falam como era a relação deles antes. Gente, eu sei que nem todos os casais, mas a maioria dos pais tiveram uma relação de amor mesmo, de afeto, né? Tanto que tiveram a relação íntima, tiveram você. Por mais que a sua mãe reclame, por mais que aconteça, teve uma conexão, teve uma história. Fran, mas abuso também é outra história, mas também tem uma escolha de essência ali, tá? Que a gente consegue ver sempre em campo agindo assim, sabe? Por exemplo, ontem numa dessas constelações, o pai tava de um lado e a mãe tava de outro. Eu perguntei, eles são separados? Ela falou, então, só que eles queriam estar juntos. Esse pai queria pedir perdão para essa mãe e queria ficar do lado dela. Eu falei, são separados? Ela falou, sim. Mas eles têm contato ou eles seguiram a vida deles? Eles têm outro relacionamento, né? Ela falou, não, eles estão separados, mas eles convivem muito e eu sinto que tem amor entre eles. Então ali na própria constelação, facilmente eles já se aproximaram assim, sabe? Então, por mais que aquela mulher ouviu sempre essa mãe falar mal desse pai, a essência deles queriam ficar juntos. Então, essa mãe escolhe esse pai. Então, se essa mãe é grande, se ela tem a força do trabalho, se ela tem toda essa, né, esse poder da mulher, esse homem que sustenta essa mulher grande, gente, ele não é pequeno, ele é grande. Sustenta não no sentido de dar coisas, né? Sustenta de, mesmo você sendo grande, eu estou aqui, eu escolho ficar do seu lado. Eu realmente, né? Dou conta do meu jeito de ficar assim, do seu lado. Então, mesmo que você não reconheça, a essência desse teu pai é grande, senão ele não daria conta de uma mulher grande. Tanto que muitos homens não dão conta, e aí Bert fala que quando a mulher é grande, o homem tá pequeno, esse homem ou ele vai embora, ou ele morre, ou ele trai, abandona. Então, para recuperar a dignidade dele. Lembrando que é o contrário também, tá? Quando o homem tá muito grande, a mulher tá pequena, ela vai achar lugares para ela fugir, ou ela abandona, ou ela trai, ou vai embora, ou morre. Então, também acontece isso, tá? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês existem muitas coisas além do que a gente vê, né? Existem muitas coisas no nosso inconsciente e no inconsciente das pessoas que a gente se relaciona, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de pai, de mãe, do sistema familiar, tá? E aí, nem sempre tudo que a gente vê cuidado para você olhar para o seu pai não como o marido da sua mãe, e sim olhar para o seu pai como pai. Tem uma frase sistêmica que eu gosto muito que é: pai, mãe, o que aconteceu entre vocês é de vocês. Eu sou pequena demais, eu só sou fruto dessa relação. Eu quero olhar para o meu pai como a pequena dele, como o meu pai, não como seu marido, mãe. E se a mãe ficar reclamando muito do seu pai pra você, você diz: mãe, você que escolheu ele como marido, vocês que se entendam. Essa postura ela é muito importante, vocês que se entendem, não tenho nada a ver com isso, eu só sou o fruto dessa arte que vocês fizeram aí. Uma arte, uma beleza, pura arte. Então, eu só sou o fruto, tá? E vai devolvendo. O que é de vocês, eu deixo com vocês. Agora eu olho pra minha mãe como minha mãe, olho pro meu pai como meu pai. O que aconteceu entre vocês é de vocês. E aí, para todos esses casos que eu citei, onde a mãe tá maior, onde a mãe fala mal do pai, tudo isso tem também um movimento sistêmico fundamental, que é pedir para essa mãe a bênção para que eu possa olhar para o meu pai. Gente, aqui, esse assunto tem tanta coisa para falar que, olha, só aprofundando mesmo. Para vocês terem uma ideia, muitas mães têm ciúme das filhas com os pais. Isso acontece porque a filha tá grande para essa mãe e porque essa filha não olha para esse pai como pai, olha como marido da mãe. Então, óbvio que a mãe vai ter ciúme. Quando você é só filha, quando você se coloca como a pequena da sua mãe, quando você se coloca como pequeno do seu pai,
você quebra essa frequência de ciúme, tá? Você devolve o que é da sua mãe para sua mãe e deixa com ela o que é dela. E aí você fica tranquilo, em paz, porque mesmo que a sua mãe diga, eu tô com ciúme, mesmo que ela demonstre algo assim, você dentro de você diz, ele é o meu pai e você é minha mãe. Então você não precisa ter ciúme de mim, porque o lugar que eu ocupo é diferente do lugar que você ocupa, tá? É diferente. Então isso é bem legal também, porque fica colocando as coisas o tempo todo nos seus lugares, tá? Vamos olhar para essas mulheres agora e vamos pedir então para devolver toda essa dor, né, do feminino com os homens e a permissão para poder olhar para os homens. Eu já fiz esses movimentos em algum momento, mas realmente eu sinto assim que é um movimento que a gente pode estar repetindo sempre, tá? Então vocês podem fazer agora, vocês podem fazer depois, no tempo de vocês e tudo mais, tá? Então vamos lá, gente, vamos respirar. Solta todas essas falas, né, que você vem trazendo aí. Puxa de novo. Segure. E de novo. Segure e solta. Olha para você. Olha para a pessoa que você se relaciona ou se relacionou. Veja se você está grande, igual ou menor do que essa pessoa. E permite, sem julgamento, só olhar. E aí você fala assim, eu sinto muito. Eu não percebi que eu não olhei para você antes. Eu olhei para as projeções das relações do meu sistema familiar. E aí agora, veja a relação do seu pai e da sua mãe na sua frente, do lado do seu relacionamento. E veja a relação dos seus avós maternos, a relação dos seus avós paternos e vai trazendo lá para trás como é que eram os relacionamentos, o que você ouviu. Se você não conhece, tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. A forma como você se relaciona já diz muito sobre você e sobre o seu sistema familiar. Então só veja energias lá atrás e diga, mulheres, durante muito tempo eu carreguei essa dor do feminino ferido por homens. Eu vejo a dor de vocês e eu sinto muito. Eu sinto muito pelas traições. Eu vejo a dor que os homens ferem. Eu vejo a dor que eles são pequenos. Eu vejo a dor de tudo isso. E eu carreguei isso nas minhas relações. E vejo o quanto que é difícil para nós querer relações saudáveis, mas não conseguir por conta dessas dores que estão sendo carregadas a todas as gerações. Olha para essa dor, mulher, e diz, dor, foi muito difícil ter você nessas relações. Mas agora eu vejo que vocês trouxeram todas nós aqui para que nós pudéssemos olhar para esse desequilíbrio de troca dos relacionamentos. Gratidão pelo que você me ensinou, dor. Agora eu devolvo para você, para as mulheres que deram conta, para as mulheres grandes que vieram antes de mim. E deixa essa dor do feminino ir passando para sua mãe, para sua avó, para sua bisavó, trisavó, tataravó, e lá para trás essa dor fica agora trazendo essa força
dessas mulheres que foi abrindo o caminho para você poder olhar para isso. E diz: agora eu sou pequena para vocês, mulheres. Eu devolvo a crença sobre o masculino. Eu devolvo. Eu peço a bênção para que eu não precise mais associar amor à dor. Por favor, me abençoe para que eu possa olhar para os homens de forma diferente. Nós só existimos e somos mulheres grandes e fortes porque os homens existem e permitiram também a nossa concepção. Mãe, você só existe porque o meu avô também permitiu. Vó, você só existe porque o seu pai também permitiu. Bisavó, os homens pertencem. Nós somos mulheres fortes porque nós somos a junção dos homens e das mulheres. 50% feminino e 50% da energia desses homens e pais. Mãe, vó e todas as mulheres são os nossos úteros que geram os homens. Nós geramos os homens. Então permita que nós possamos olhar para os homens de forma diferente. Permita que nós possamos abençoar os homens através dos nossos filhos também, que nos ensinam que os homens podem amar. Vai respirando e vai recebendo essa permissão. Mulheres, permitam que eu olhe para os homens sem que eu me sinta traindo vocês. A dor do que vocês vivenciaram agora, eu entrego aqui, para cada uma, pedindo a bênção para que, por mim e por todas nós possamos viver relações de igual para igual, onde nós damos amor e recebemos amor, onde nós nos sentimos vistas e olhamos para quem a gente se relaciona, de igual para igual. Agora olha para sua mãe e diz: mãe, o que aconteceu entre você e o meu pai é de vocês. Eu sou só a filha. Você não precisa ter ciúme de mim, porque o seu lugar de mulher é só seu. Agora eu sou a pequena, eu sou só a filha. E aí, diga para sua mãe, peça que eu tome a força do meu pai como um pai, sem me sentir traindo você. Se por algum motivo você vê a energia assim relutando um pouquinho, você diz de novo: mãe, o que é de vocês eu deixo com vocês. A sua dor com meu pai eu devolvo para você. E aí você escolhe ir para o seu pai e olhar para o seu pai. E aí você fala: pai, agora eu estou aqui para ver você como meu pai. Eu sinto muito por querer ser olhada como a filha, mas eu não percebi que eu não te olhei como meu pai. A partir de agora, eu te dou este lugar, porque este lugar de pai nenhum homem vai poder me dar. O que você me deu, pai, que foi a vida, ninguém vai poder me dar. Eu te dou esse lugar agora. Por favor, me abençoe para que eu possa ir para as minhas relações. Eu deixo com você o que é seu. E aí você pode ir virando com a bênção, seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo e todo o seu sistema familiar agora. E você olha para o seu relacionamento novamente
Imagina ele do lado esquerdo com todo o sistema familiar dele, feminino, e o lado direito todo o sistema familiar dele, masculino. E fala: a partir de hoje, eu me proponho a olhar para as relações de igual para igual. Eu sou 50% responsável por essa relação e deixo você com seus 50% de responsabilidade dessa relação. Se eu sou grande e atrair você, é porque você também é grande. Ou se eu sou pequena e atrair você, que é grande, eu também sou grande. E eu ocupo o meu lugar agora de mulher. E permito que você ocupe o seu lugar de meu companheiro. Eu não preciso mais de pai e de mãe. Os meus pais estão no lugar que é deles. E aí vai vendo se essa energia muda da forma que você olha para esse relacionamento, tá? Se ainda não mudou, tá tudo bem. Você pode falar: no meu tempo, eu me abro para olhar o que precisa ser visto. No meu tempo, eu me abro para olhar o que precisa ser visto. Agora eu sigo com o que é meu, sem projetar em você o que é meu. E devolvo para você o que é seu. Vai voltando, vai percebendo como é que tá o seu corpo. Vai me falando aí, mulher, como é que foi essa vivência para você. Se mudou, né, a forma com que você viu o seu relacionamento primeiro. Se agora tá diferente, se você viu ele, né? Se você viu a possibilidade de fazer essa troca de igual para igual. Então, a gente já percebeu que as relações amorosas, elas vão travar quando tiver desequilíbrio de troca, tá? Que lindo, Cristina, era tudo que você precisava, que lindo! O estúdio chorou, a Cida tá chorando, tá leve, um alívio a Débora sentiu, a Denise tá em paz, a Kika arrepiou, a Aline tá chorando. Gente, eu tenho aluna que a Aurora depois você vai conseguir assistir. Eu tenho aluna, pra vocês terem uma ideia, que o marido veio me agradecer, assim, sabe? Porque mudou a relação. Eu tenho aluna que eu falo: vai ter evento das mulheres, você tem que ir, se é com a Fran, você tem que ir. Então, em vez de eles ficarem com ciúme que essa mulher vai sair com outras mulheres, eles incentivam, porque realmente a dinâmica mudou dentro de casa, sabe? Então, muitas coisas, gente, que acontece realmente é porque a gente não tá olhando para a relação como ela realmente é, tá? Foi um momento exato, uau, o corpo estremeceu, muito mais leve essa mulherada. A Kátia falou: foi ótimo, eu estava grande e ele pequeno e distante, no final ele estava igual, próximo de mim. Isso, gente, porque se você tá grande e seu marido tá pequeno, mesmo que ele te olhe, que foi o caso da constelação, você não vai conseguir ver ele, tá? E quando você permite que ele cresça também, você não tem que diminuir, mulher, você não tem que diminuir. Você cresce e dá o direito para esse homem crescer e ficar de igual para igual. E aí, na medida que ele cresce, ele vai querer fazer tudo para você, né? Peça ajuda para esse homem, não precisa fazer tudo sozinho, ele é um companheiro, vocês vão compartilhar de igual para igual. Então, horas você ajuda, horas você pede ajuda, tá? É uma compartilha de dois adultos. A Eliane, eu chorei compulsivamente, né, e consegui visualizar cada um dos personagens do meu sistema familiar. Me sinto melhor e desejo que minha vida melhore cada vez mais. E quando a gente diz o que a gente quer que aconteça, isso realmente vai reverberando, né? Então a Regiane falou: o choro veio ao falar com a minha mãe, desabei, que gratidão. Ô, amores, quero saber tudo que vai acontecendo aí na vida de vocês, né?
a partir desses movimentos, a partir do que a gente já tá trabalhando. Então vai lá na minha página, né? Se inscreve na Semana do Resgate do Feminino, o link tá na bio. Vai lá no Telegram, acompanha os outros exercícios que eu coloco. Ontem eu botei frases sistêmicas que vocês podem juntar com isso agora. E vai lá na comunidade que eu já postei o link para vocês contar como é que tá sendo a experiência, o que vocês já estão sentindo que tá destravando aí, porque isso é maravilhoso. A gente, inclusive, inspira outras mulheres a destravar também, tá? A Gisele nem imaginava quantas coisas tinha, né? Foi lindo devolver o peso a eles são deles, é isso. Agora eu vejo meu pai como pai, grande e forte. Isso, mulher! Me liberte essa cura, tudo isso. Vamos lá, mulheres, juntas, né? A gente só tá aqui ensaiando para nossa Semana do Resgate. Eu tenho certeza que você vai se sentir assim cada dia mais leve e mais próspera. Vem pra Semana da Mulher Próspera, arrasa! Conta pra gente o que tá acontecendo amanhã às 7h37. Tem mais uma live pra vocês. Vamos ver o que eu vou falar amanhã? Sentimento de inferioridade, me sinto excluída e não sei se estou me sabotando. Gente, amanhã a gente vai falar de autoestima, a gente vai falar da criança ferida, a gente vai falar de um segundo passo aí, tá? O primeiro passo é olhar para sua mãe e para os seus ancestrais. O segundo passo é olhar para sua criança, depois para sua adolescente, para sua mulher madura, para os poderes da mulher, né? O poder de cocriação. Então tem vários passos aí que eu vou passando para vocês, mas primeiro a gente tem que firmar bastante nesse primeiro passo, que é olhar para a mãe, olhar para as coisas que prende lá com a mãe, tá bom? Vamos juntas amanhã às 7h37 falar sobre esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de exclusão que você traz aí. Beijo, meus amores, chama as amigas, chama todo mundo pra gente continuar junta nessa caminhada. Fui, até amanhã às 7h37.